Salve galera, beleza? Paulão na área com mais uma aula aí de informática para concursos. Continuando nossa luta no Excel, né? É um aplicativo top para concursos. Eu brinco que ele é top porque ele divide a galera que vai tomar posse daquela galera que vai se lamentar, né? Então a situação é a seguinte, gente. Nós conversamos no nosso último bate-papo sobre basicamente a guia inicial. Vou até jogar para cá. Nós demos uma viajada por essa guia, essa página inicial aí, né, que é uma guia. Eu pedi a vocês que tomassem muito cuidado, principalmente nesses botões de quebrar texto automaticamente. Fique esperto com relação a isso, tá? Depois outro botão que eu também queria que você ficasse esperto é o mesclar e centralizar. Ah, Paulão, eu perdi seu último bate-papo. Dá um pulinho no link da aula passada e puxa lá, beleza? Combinado? Já deixamos lá preparado. Hoje eu vou dar uma viajada pelas outras guias e nós vamos começar a dar uma introdução em função, ok? Bom, seguindo a nossa ideia de guia, eu queria mostrar para vocês a guia página inicial. E aí nós já conversamos outro dia que o Excel tem 1.048.576 linhas, que as colunas vão da A a X, F, D, e aí eu vou colocar uns valores quaisquer aqui, lembrando um detalhe muito importante. Quando você encontrar funções no Excel, como por exemplo a conte valor, ela entende qualquer preenchimento na célula do Excel como valor, ok? Ah, mas por que você está me alertando nisso? Porque quando eu entrar em função, você vai encontrar a função continue, que conta quantos números, e a conte valores. E ela conta o preenchimento, seja qual ele for. Então, por isso que eu disse a vocês que eu entraria com qualquer valor ali, porque para o Excel, qualquer preenchimento em uma célula é um valor, tá bom? Então, eu vou digitar aqui alguns números agora. E aqui nós temos a famosa tabela dinâmica, né? Que nós montamos as tabelinhas. Eu vou na medida do possível fazendo algumas coisas com vocês aqui, para a gente poder visualizar, mas sempre lembrando que eu vou bater muito em cima da tecla concurso público. Tá certo? Então o meu interesse maior é que você entenda o que a ferramenta faz e como ela funciona, porque é assim que vai cair na prova, ok? Então aqui, ó, a tabela dinâmica, ela vai montar uma tabela dinâmica pra gente. Então eu tenho aqui, para criar um relatório, escolha campos, e eu escolho os campos que eu quiser, que eu posso ter os campos de números, que eu acabei de digitar, ou os campos vamos dizer assim, de valores, né? Não posso esquecer disso. E aí eu tenho aqui o que nós chamamos de rótulo. Então, no nosso último bate-papo, nós fizemos os filtros. E é basicamente isso que eu tenho aqui, olha só. As opções de filtro aqui. Então, se você estiver no seu concurso e surgir a questão de tabela dinâmica, ela basicamente vai te montar uma tabela e vai permitir com que você trabalhe com os campos de visualização. Você escolhe os campos que você quer visualizar. Basicamente, como se fosse um filtro que nós temos ali, perfeito? Então, Paulão, mas eu preciso saber trabalhar, saber montar a tabela dinâmica? Não, eu preciso que você entenda o que ela faz. Então ela me monta uma tabela automática, dinâmica, e dentro dessa tabela eu tenho a opção de filtrar as informações como me interessa. Então eu posso filtrar pelos valores que nos casos são as letras ou os números, como queira. Perfeito? Aqui a tabela convencional, nada demais, não tem, certo? Ilustrações. Aqui nós vamos entrar com Smart Art. Vocês estão percebendo que algumas situações eu não vou citar, porque eu já havia adiantado com vocês no Word. Por exemplo, imagens, são as figuras que você tem na máquina, importa de lá do Word. Imagens online, são as imagens que você capturou da internet, que estão na internet. As formas, né, que são essas figuras geométricas, esses polígonos que nós temos, entre outros. O Smart Art, cuidado com o Smart Art. Ele minimiza a tela que tiver no aplicativo que você tiver e pega a tela que tiver logo abaixo. Então, muito cuidado com o Smart Art em provas, tá bom? Perfeito? E o instantâneo também. Eu inverti na hora de falar, né? O que eu acabei de falar que minimiza a tela e pega o que está embaixo é o instantâneo, que eu falei de um e olhei para o outro. E o Smart Art são esses gráficos organizacionais que você tem ali. Então, nós temos os gráficos organizacionais aqui, são os Smart Art, também puxado do Word. E só para fechar aqui, para não deixar ninguém perdidão, o instantâneo. O instantâneo minimiza a tela do aplicativo que você tiver e vai capturar a opção, vai te dar uma opção para capturar o que está ali embaixo. Só que a vantagem do instantâneo
como você já viu comigo no Word, é que ele permite que você selecione só o pedaço que te interessa, só a parte que te interessa. Isso é muito legal, tá? Porque facilita... Ah, então, ô Paulão, isso aí é um print screen personalizado? Exatamente, isso é um print screen personalizado. Eu acho muito legal essa ferramenta, ok? Bom, seguindo aqui, nós temos a loja. Nada demais, você pode comprar aplicativos, apps nessa loja da Microsoft, alguns são grátis, você pode fazer o download se você achar necessário. Tem a parte de suplementos, que também permite que você traga ferramentas para agregar ao seu Office, também nós já conversamos sobre isso, certo? E aí a parte de gráfico, que é uma parte bastante interessante do Excel, e eu preciso deixar bem claro com vocês que pensando em concurso, sempre que você estiver na tua prova, ele não vai te perguntar, por exemplo, como você monta o gráfico de Excel, mas ele vai te perguntar a guia, e se for um concurso um pouco mais pesado, ele vai te trazer a situação da seguinte colocação, ele traz o gráfico e pergunta o nome dele. Eu já vimos provas, pô Paulão, mas eu vou ter que decorar isso? Não, galera, eu acho que aí, por exemplo, se você for prestar um concurso hoje para Polícia Federal, desse segmento para cima, perfeito? Aí eu preciso que você decore todas essas informações aí. Certo? Abaixo disso, relaxa, isso não vai cair para vocês, tá bom? Eles vão bater muito em cima dos botões e principalmente depois, nós vamos conversar mais profundamente sobre as funções, tá certo? Então, na parte de gráficos é muito simples o Excel. Ele é um aplicativo muito tranquilo de trabalhar. É que, como eu falei para vocês já, a maioria das pessoas não conhece. Então, veja bem, eu quero montar um gráfico. Beleza, eu vou lá chamar um gráfico de colunas, ó. Tá, puxei o gráfico. Tá montado o meu gráfico. Perceba que quando eu abro o gráfico de Excel, automaticamente ele me abre um leque de opções, ó, onde eu posso modificar. E o legal disso tudo, o interessante disso tudo, é que se você mudar valores aqui, ó, ele automaticamente remodela o seu gráfico, ele reorganiza seu gráfico. Então ele é um aplicativo extremamente intuitivo quando se trata dessa organização dele, tá certo? Você pode aqui escolher, Paulão, na boa, velho, essa parte de gráfico de coluna aí não achei interessante, tudo bem. Você pode trabalhar com gráfico pizza, cada um tem a sua característica, a sua definição, né, ó. Um gráfico pizza, você pode perceber que quando eu trago também o gráfico de pizza, ele já me traz uma outra condição, a minha guia de design já sofre uma alteração. Ele já converte para gráfico de pizza e todas as opções que me converte. Ó, posso alterar cores, caso seja necessário, e você escolhe o padrão que você acha interessante adotar, certo? Se você quiser puxar um padrão de tons azuis, essa é uma questão de gosto que, obviamente, eles podem te perguntar na prova se você, quando monta um gráfico, se você pode mudar as cores do gráfico, por exemplo. Você está percebendo que você pode mudar de uma forma muito simples. Ele vai te perguntar, por exemplo, na prova, se você pode mudar as características do seu gráfico. Você está percebendo junto comigo que você altera de uma forma muito simples, inclusive colocando legenda. Legenda são os valores que você pode colocar ou não, mostrar ou não, apresentar ou não no seu gráfico. Tá certo? Vocês estão percebendo junto comigo que é uma forma muito intuitiva de trabalhar, certo? Nesse processo, ele é um aplicativo extremamente intuitivo. Paulão, não curti pizza, beleza. Você pode trazer, por exemplo, você pode pegar um gráfico de superfície, que são gráficos um pouco mais complexos para fazer a leitura, tá certo? Ó, já vai pedir para criar uma outra situação para a gente. Vamos tentar pegar um aqui, pera aí. Vamos ver se a gente pega um outro radar aqui, ó. Já montou para mim em cima das informações que eu tinha, ó, certo? E aí eu posso moldar conforme a minha necessidade também. São gráficos, como eu disse a vocês, um pouco mais complexos de serem lidos ou identificados. Paulão, beleza, o que eles gostam de perguntar em prova? Então, já que eu preciso direcionar para estudo, já que eu preciso direcionar para a minha prova, beleza. Eles gostam de trabalhar, de perguntar barra, né, que é aqui a vertical, depois ele vai trabalhar com coluna, ele pode trabalhar com gráfico de pizza, e assim ele vai trazer essas situações. É muito simples, montar o gráfico em si, como você pôde notar junto comigo, é muito tranquilo, tá ok? Posso montar gráficos em 3D, aí eu vou trabalhar com mapas em 3D, eu preciso de uma certa conexão, ok?
Posso trabalhar por linhas também, nós já conversamos alguma coisa em outros momentos. No mais da guia, necessariamente, é basicamente o que você viu comigo no Word. Hiperlink, texto. Algumas situações você está percebendo que eu tô alterando, tô pulando, porque eu vou jogar depois lá em função, tá bom? Aguenta lá, aguenta as pontas aí. Por exemplo, essa caixa de opções de texto, você está percebendo nitidamente que ela é importada do Word. Ela vem lá do Word para nós. Ó, caixa de texto, muito utilizada para fazer legenda em imagens, em tabelas. Você sabe que você não pode colocar uma imagem em documento sem legendar, sem colocar uma caixa de texto explicando, traduzindo, exemplificando essa imagem. Principalmente com direitos autorais. Muito cuidado com isso, tá certo? Cabeçalho e rodapé, a questão de word art também, nós já vimos, né? Linha de assinatura, que permite as duas situações, da linha e da assinatura digital, objeto, a parte de símbolos também. Outra coisa extremamente simplória, também vimos no nosso bate-papo de Word esse conceito, ok? Perfeito? Eu vou dar uma viajada aqui. No layout de página, o que é importante para nós ficarmos atentos, para prova, tem que lembrar sempre que é conceito de prova, temos ali, a primeira opção são os temas, e esses temas você já viu junto comigo, que esses caras são bastante trabalhados, bastante utilizados no PowerPoint. Então no PowerPoint, nós vamos encontrar essa situação de tema aqui para dar uma visualizada nessa história. Então eu peço a você bastante cuidado, porque, mas layout é o quê? A visualização da sua página, a forma como você vai visualizar a sua página. Então eu peço a você que está me assistindo, que você precisa entender que eu tenho a opção de temas no Word, eu tenho a opção de temas no Excel, ela é muito utilizada, inclusive em concursos públicos, na parte do PowerPoint. Que essas opções de temas, ela me traz uma configuração pronta, onde eu tenho um padrão de cores adotado, um tipo de fonte com chanfre e sem chanfre adotado, tá certo? Padrões de efeitos, e aí não evite misturar fonte chanfrada com fonte sem chanfro, ok? Não quero ser repetitivo nessas partes aí, beleza? A opção de margem, uma situação muito tranquila, você sabe que basicamente você vai encontrar A4 em concurso, que é 21 por 29, tranquilo, também nada demais, também puxando. Essas situações aqui, por exemplo, de margem, eles vão trabalhar muito, eles vão cobrar muito vocês na questão de margem no Word. Muito pouco eles cobram em Excel, quase nada em PowerPoint, mas no Word a questão de margem eles cobram bastante. Então fique atento lá. Assim como a opção de temas, você será questionado, você será cobrado no PowerPoint. Mas por que você cita assim de uma forma breve no Word e no Excel? Porque eu preciso que você saiba que elas existem ali. Eu preciso que você saiba que elas estão ali, porque quando você conhecer a ferramenta e você estiver em uma prova e surgir um questionamento, você sabe que você tem, ok? Orientação, que seria antigamente horizontal e vertical, hoje retrato e paisagem, ok? O tamanho, como eu disse para você anteriormente, o tamanho é basicamente 21 por 29 na página. A margem, você pode trabalhar com 2,5, 2,5, 3 e 3, como eu já te falei. Lá atrás você tem aqui, ó, opção de margem, tá tranquilo, ó lá, 2,5, 2,5, padrão ali, certo? Eu tenho o tamanho do papel que eu escolho, que é 21 por 29, que é basicamente o papel que você vai estar usando, nada demais. Área de impressão. Área de impressão é o seguinte, nós conversamos no nosso último bate-papo, que no Word eu tenho uma página segmentada, então termina a página 1, tem página 2, tem página 3 e assim por diante, certo? O que acontece no Excel é que eu não tenho essa divisão de páginas tão clara como eu tenho no Word, né? Eu tenho uma página, e colado ele tem outra página, e aí vira um grande tabuleiro. E se você não tomar cuidado, você acaba mandando uma página para a impressora e sai um pedaço de linha em uma outra página. Então você tem que tomar essa cuidado. O que se faz normalmente é fazer essa opção de área de impressão, que a pessoa normalmente seleciona o espaço que ela achar necessário e depois ela vem aqui e ela escolhe, ela define a área de impressão. Ó. E olha só que interessante, mesmo eu definindo uma área de impressão maior do que é necessário, ele me mostra, você deve estar vendo aqui esse pontilhado, certo? Ele me mostra onde termina a página. Então você tem um controle da sua página bastante interessante. Deixa eu subir aqui, ó.
Você tem um controle, não sei se vocês conseguem visualizar na minha tela o pontilhado. Você tem tanto na vertical quanto na horizontal. Ah, Paulo, mas o seu não está mostrando. Não é que não está mostrando, gente, é que eu pintei a borda para facilitar o entendimento. Ó, se eu voltar aqui, quer ver? Na página inicial, por exemplo, e tirar, sem borda, sem nada, aqui, ó, você visualiza. Primeiro você está visualizando essa marcação você está visualizando, que nessa marcação você percebeu que ficou o que eu chamei, o que nós colocamos aqui, ó, como área de impressão. E você está visualizando junto com isso esse pontilhado. Você está vendo esse pontilhadinho? Se eu descer um pouco mais, eu vou achar aqui para baixo também esse pontilhadinho, que é onde define a página dele. Certo? Deixa eu subir aqui para a gente poder visualizar. Então você tem uma ideia de onde começa e onde termina a sua página. Espero que vocês estejam conseguindo visualizar aí na apresentação de vocês. Perfeito? Ok? Então aqui eu posso limpar, inclusive, minha área de impressão, caso eu queira. Eu removi minha área de impressão, eu volto a ter a minha definição de página normal. Então continuo tendo ali, ó. Não sei se vocês conseguem, como eu já falei, aqui termina uma página, ó. Isso aqui é o espaço de uma página, que é esse pontilhado. Aqui seria outra página já, opa. Aqui seria outra página. Aqui embaixo já puxa para outra. Então se eu digitar, peraí, Paulo, você está me dizendo que se eu digitar nesses 4 quadradinhos e eu mandar para uma impressora, ele vai me imprimir 4 páginas, um pedacinho em cada folha? Exatamente. Porque essa é a área útil de impressão de página que você tem. Ok? Então, voltando para cá, eu consigo, através desse pontilhado, saber exatamente o espaço que eu tenho de trabalho. Ah, Paulão, quantas colunas eu consigo colocar em uma página? Isso depende muito, porque se você diminuir o tamanho das suas colunas, vamos pegar aqui, ó, vou clicar aqui, clicar com o botão direito do mouse, e aí eu tenho aqui, ó, largura da coluna. Tá 26, se eu colocar 15, por exemplo, ele diminui a largura da minha coluna, e aí você percebe que ele aumentou a quantidade de colunas por página, eu passo a ter mais colunas. Então esse é um tipo de questionamento que praticamente não teria como você responder, a não ser que ele te desse a medida, tudo certinho, mas aí eu particularmente nunca vi isso em prova. O que ele vai te perguntar é se você consegue alterar a largura da coluna, você acabou de ver que sim, a altura da linha, você acabou de ver comigo que sim, basta você clicar na linha que te for interessante, com o botão direito, a altura da linha, e você pode também entrar ali e colocar a tua linha maior ou menor, mais alta, né? Perfeito? Você tem essa opção. O quebrar a página, que você lembra junto comigo que nós trouxemos essa ideia do Word, que o que é quebrar a página na verdade? Eu corto o texto onde eu estou e jogo para a próxima página. Então eu termino ali e eu começo a impressão, eu continuo a impressão do meu conteúdo no início da próxima página. Então eu preciso que você fique bastante atento em relação a isso na prova. Eu tenho quebrar a página também no Excel. Ele não age igual ele trabalha no Word, com as mesmas funções, mas eu tenho quebrar a página no Excel, ok? Plano de fundo. Esse plano de fundo, ele me dá a opção basicamente... nunca se esqueçam, foi muito bom ter aberto essa condição para eu retocar uma coisa com vocês. Você está visualizando que quando eu tenho o aplicativo habilitado na minha máquina, quando eu fui lá e habilitei o Office na minha máquina, e eu coloquei ele junto com o meu e-mail, com a minha conta de e-mail, perceba que ele me abre. Eu quero trazer uma imagem como marca d'água, beleza? Ok? Show! De um arquivo da minha máquina, ele me permite procurar isso, posso procurar na minha máquina, posso procurar em um pendrive, um HD externo, beleza? Mesmo sendo peças externas. Do Bing. Paulão, mas a ferramenta de pesquisa que eu mais utilizo é Google, cara. Não, tudo bem. Mas a ferramenta de pesquisa Microsoft, o aplicativo de pesquisas Microsoft, o site de pesquisa, o sistema de busca Microsoft é o Bing. Então você tem que tomar muito cuidado em concursos, porque se ele trouxer uma pergunta direcionando, o sistema de pesquisa da Microsoft é qual? Bom, o sistema de pesquisa Microsoft é o Bing. O sistema de busca é o Bing, tá? Claro que eu sei que você vai me dizer que o Google é uma ferramenta muito mais utilizada, e eu concordo com você, mas eu não posso descartar isso numa prova de concurso. E depois o OneDrive, que é o sistema de armazenamento na nuvem, que eu vou repetir esses assuntos com vocês várias e várias vezes, porque vocês estão percebendo que muitas das ferramentas são iguais nos aplicativos. Mas então por que você repete? Porque eu preciso que você lembre que aquilo ali existe nos aplicativos.
porque senão ele traz a pergunta e você acaba se confundindo, tá certo? Então vamos lá, vou fechar aqui, não vou trazer imagem alguma para colocar de marca d'água, até porque você já viu comigo anteriormente, mas eu posso colocar uma figura de plano de fundo aqui, como se fosse uma marca d'água também, tá certo? A impressão de títulos, largura, altura, você viu junto comigo agora que eu posso alterar como eu achar necessário, isso não tem problema, posso inclusive colocar a coluna para usar uma página inteira se eu quiser, como vocês perceberam eu posso aumentar ou diminuir o tamanho das colunas à vontade, essas colunas são flexíveis, ok? Avançar ou recuar, esse padrão aqui é muito usado para quando você tem imagens e tabelas que você coloca à frente ou recua na imagem. Você tem essa opção de trabalhar ali, tá certo? E aí, eu tenho aqui a opção de fórmulas. Só que a opção de fórmulas, eu vou discutir com vocês depois, porque eu vou entrar em função. Uma das dicas que eu queria deixar para vocês é o seguinte, se você somar, olha só isso aqui, do A1, não, do A1 não posso, né? Porque o A1 é uma letra. Então, do B1 ao B4. Então, somei do... Ah! Se eu fizer isso aqui, o que vai acontecer? Você lembra dessa história? Eu vou dar um Enter, olha a B5 sendo usada no cálculo. Existe uma ou mais referências circulares. Referência circular é quando você usa uma célula em um cálculo dentro dela mesma. Cuidado com isso que é pegadinha de concurso. Sempre que isso acontecer, ele vai te dar um 0, porque obviamente ele não tem como usar uma célula em um cálculo dentro dela mesma nessa situação simples assim. Perfeito? Mas vamos lá, eu vou trazer uma soma do B1 ao B4. Perfeito? Tá aqui. Vocês estão vendo aqui em cima que eu tenho rastrear precedentes. Ó, o nome dessa ferramenta é rastrear precedentes e dependentes. Esse conceito cai em concurso como auditoria. Então, você que está copiando e você que está anotando, o termo usado nisso em provas é a ferramenta de auditoria. Mas, Paulão, na boa, velho, isso aí vai servir para quê? Eu vou te mostrar uma coisa. Olha só isso. Ele mostra para mim, através dessa seta azul, todas as células que participam no cálculo. Todas as células que fazem parte de um cálculo, ele mostra para mim através de uma seta azul. Ele selecionou as células que ali estão e puxou. Então você imagina um cálculo onde você tenha várias células espalhadas nessa fórmula, beleza? E eu quero saber esse 10 de onde ele está vindo. Eu quero buscar esse 10 de onde ele está vindo. O que eu faço? Pego o cálculo que está ali, normal, certo? E chamo o rastrear precedentes, que é esse aqui. Se você, essa outra opção, rastrear dependentes, é quando eu vou, olha só, ao contrário, mostre setas que indicam quais células serão afetadas pelo valor da célula selecionada. É outro procedimento. Aqui em cima, mostre setas que indicam quais células afetam o valor da célula. Então, eu chamei o rastrear precedentes para me mostrar quais células afetam essa, ou seja, quais células fazem parte desse cálculo. Então, quando eu trouxe o rastrear precedente, me mostrou aquilo ali, tipo assim, Paulão, esse conjunto de células B1, 2, 3 e 4, eles fazem parte desse cálculo. Beleza. Se você chamar o rastrear precedentes, é o processo inverso. Se eu alterar esse 10, quais outras células seriam afetadas? Então vamos imaginar que esse 10 fizesse parte de outros cálculos, de outras informações, certo? Que através desse 10, ele seria utilizado por outras células. Aí eu teria essa opção de rastrear dependentes, olha. Precedentes são os cálculos que vêm para a célula. Dependentes são os cálculos que dependem dessa célula para preencher outras informações. Vou te dar um exemplo muito simples de rastrear dependente. Vamos imaginar que eu tenho uma planilha de cálculos onde o meu preço é fixado em dólar, beleza? E aí eu tenho uma alteração diária desse valor. Como que eu vou saber quais células serão modificadas caso eu altere o valor desse dólar diário? Aí eu vou para o rastrear dependente. Que aí quando eu alterar essa célula, eu quero saber quais são puxadas por ela. Muito cuidado em prova, que eles vão trazer isso para vocês como auditoria.
a função de auditoria. Não se esqueçam. Ele vai claro que ele não vai te mostrar a seta azul, ele vai trazer, vamos imaginar que ele traga isso para vocês em monocromático, que é tons de cinza, e ele vai falar como é o nome da ferramenta que é aplicada assim. Se ele trouxer apenas essa situação, Paulo, mas ele pode trazer, por exemplo, rastrear precedentes e auditoria? Não, porque a pergunta teria duas respostas, no mínimo uma delas estaria, digamos que incompleta, dependeria muito do enunciado, mas dentro do grupo auditoria, eu preciso que você tome cuidado com essas duas situações. Rastrear precedentes, que são as células que vão fazer parte do meu cálculo, e dependentes, quais as células que se eu alterar essa daqui serão afetadas, tá bom? Fique esperto ali. Mostrar a fórmula, como você deve imaginar, ele mostra para mim qual é a fórmula que está sendo trabalhada ali. Paulo, mas eu não vou precisar disso, né, cara? Porque essa opção de mostrar a fórmula, mostra a fórmula que eu tenho? Só mostra a fórmula. Mas e se eu tiver, por exemplo, vamos criar outra situação aqui, ó, soma do B1 ao B4, ok? Então tá ali. Tô vendo a fórmula. Eu simplesmente visualizando as fórmulas que eu tenho. Se eu desabilitar ou mostrar fórmulas, perceba que eu volto a ver o valor. Tá aqui, ó. Pô, Paulão, então peraí, cara. Se eu tenho uma planilha na minha casa, eu tenho várias fórmulas, eu quero dar um geral nas fórmulas, basta eu clicar nisso aí que eu vejo as fórmulas sem comprometer o resultado, o cálculo delas. Perfeitamente, você pode visualizar as suas fórmulas sem comprometer nada. E quando você volta, o rastrear fórmulas, ele mostra para você a fórmula normal. Isso é muito legal, esse tipo de situação tem caído. Repito novamente, auditoria, principalmente rastrear precedente independente, fique esperto, tá? Verificação de erros, procure por erros comuns em fórmulas, avaliar a fórmula, depure uma fórmula complexa, depois nós vamos aprofundar sobre isso aí, tá certo? Aqui a parte de dados é uma parte de banco de dados de fórmula, tá? Depois nós vamos discutir algumas situações, já falei para vocês lá em função, quando eu entrar em função nós vamos bater um papo um pouco mais profundo em relação a isso, tá ok? A parte de revisão, que é a parte, se você olhar essa situação aqui, você está tendo ali basicamente um Word na tua frente. Eu queria muito chamar a sua atenção para essa parte de proteger planilha. Impeça que outras pessoas façam alterações indesejadas, limitando a capacidade de edição. Então você pode clicar ali e você escolhe o que você quer que seja bloqueado na sua planilha. E aí, quando você escolhe o que você quiser que seja bloqueado, perceba que ele te dá a opção de senha, certo? Então, eu vou deixar de uma forma muito simples aqui, só para a gente visualizar rapidinho, pediu para confirmar, eu coloquei senha 1, 2, 3, aqui, não, veja bem um detalhe que eu quero te mostrar, a célula ou o gráfico que você está tentando alterar está com a planilha protegida. Então, eu posso fazer uma planilha de Excel e proteger contra alterações. A pessoa pode abrir, a pessoa pode imprimir, visualizar, mas ela não altera. Eu tenho essas opções. E quando eu achar necessário desproteger, chamo a desproteção ali, digito o que eu criei de senha, que foi 1, 2, 3, e você pode visualizar que está desprotegido. Só um detalhe importante para a prova. Eu tenho proteger planilha, que é essa planilha, e eu tenho proteger pasta, que seria, entre aspas, o arquivo inteiro. Você lembra muito bem que nós conversamos que as planilhas, eu posso ter várias planilhas no Excel e eu posso viajar por elas, certo? E a pasta é como se fosse o arquivo inteiro. Então, muito cuidado nas provas, planilha 1, planilha 2, planilha 3 e assim sucessivamente. E pasta, então as planilhas estão aqui embaixo, não tem problema nenhum. E as pastas é o arquivo como um todo. Muito cuidado com isso, porque obviamente você está percebendo que isso muda toda a resposta na hora de uma prova. Você já entendeu a ideia, ok? Perfeito? Proteger e compartilhar pastas, nós já visualizamos esse processo. Controle de alterações, nós já visualizamos esse processo. Eu trago muito isso do Word também, tá certo? Se você porventura perdeu esse bate-papo do Word, eu sugiro que você visualize o controle de alterações lá, que é muito legal esse controle, vale muito a pena dar uma olhada nisso, ok? Aqui é a opção de exibição, eu posso
visualizar a quebra de página, layout, modo de exibição, que é muito simples, tá, gente? Aqui não tem muito segredo. Eu só queria chamar a sua atenção, e você está percebendo que eu estou sendo cirúrgico. Eu estou indo guia por guia nas opções que caem em prova. E aqui tem uma opção que é cruel para concurso público, que o nome dela é congelar painéis. Fique esperto. Por exemplo, se você pegar aqui, ó, esse pedaço e congelar painel, tem várias opções de congelamento, tá? Manter as linhas, manter não sei o quê. Então, se você congelar o painel, o que acontece nesse caso? Ó, eu posso rotacionar a minha planilha, mas a parte que eu congelei fica estática. Ela não altera. Paulão, mas eu posso ir lá e digitar outros valores naquele pedaço que você congelou? Normal. Você congela. Isso normalmente, você sabe com o que se faz? As pessoas congelam o título. Então o cara tem uma planilha muito grande, onde ele tem normalmente código do produto, preço, quantidade, estoque, babá. E para ele manter, ele precisa manter aquele visual. Para quando ele estiver rodando essa planilha, ele saber qual coluna é o quê. Então o que os caras fazem? Eles entram aqui e congelam o painel. E aí você congelando o painel, você fica tranquilo. Porque aí uma vez o painel congelado, você tem toda essa opção, tá? E quando você achar necessário, você pode simplesmente descongelar o painel e vida que segue, tá bom? A parte de divisão também, nada demais, eu simplesmente posso dividir, ó. Ô Paulão, o que a parte de divisão faz? Você lembra no Word? Eu vou mudar aqui, ó. Ó, olha só que interessante. Você tá vendo aqui? Vou pôr 5. É a mesma tela dividida em duas partes. Então eu consigo estar ao mesmo tempo em dois lugares. Isso é dividir painel. Se eu quiser ocultar, se eu não quiser mais visualizar, posso ocultar minha planilha inteira, posso reexibi-la, ó. Tá certo? A parte de divisão, se eu não quero mais, eu posso retirar. Então a parte de dividir aqui é igual do Word também. Vocês desculpem ser redundante, igual lá, igual lá, igual lá, mas é porque é importante para mim que você crie esse vínculo de informação. Você está entendendo onde eu quero chegar? Porque a hora que eu for cobrar você em cima de exercícios disso, eu preciso que em algum momento você fale, pô, cara, tem lá. Pô, cara, tem lá. É assim que nós vamos fazer, porque eu não vou falar para você decorar todos os aplicativos. Eu não preciso que você faça esse decoreba total para passar em concurso. Eu preciso que você conheça as ferramentas específicas para a prova. Isso sim é importante para nós. Tá ok? A parte de macros, que são aqueles comandos que eu posso criar, aquelas teclas de atalho que eu posso criar dentro do meu aplicativo, são extremamente importantes também, porque você pode criar uma tecla de atalho, você pode criar um botão, você tem opções de criação em cima disso. Agora é o seguinte, nós conversamos no nosso último bate-papo algumas situações que eu acho extremamente importantes e eu vou sempre ressaltar isso com vocês. No Excel, por exemplo, ele não tem chave e colchete, você sabe disso, eu já te adiantei. Então, sempre que você for trabalhar, parênteses, porcentagem, a potência, né? Porque eu não tenho a potência na matemática. Na matemática você escreve 3 a segunda, 2 a terceira, essas coisas. Aqui não. No Excel, quando eu quiser fazer um 2 a oitava, 2 a terceira, por exemplo, eu coloco assim, ó. Ok? E aí, é como se fosse o 2 elevado à terceira da matemática. Isso aí nós chamamos de potência também, ok? Beleza? Depois que eu passo por aqui, o asterisco é a multiplicação, a barrinha é a divisão. Opa! Não está aparecendo a barra aqui, meu querido. Espera aí, vamos de lá, vamos de novo. Isso, a barra, adição, subtração e concatenação. Esse concatenar pode aparecer também como uma função concatenar, beleza? Isso é extremamente importante. Paulo, existem algumas situações em que existe uma alteração de execução? Sim. O caso da adição e subtração, quando eu tiver num cálculo e a adição vier primeiro, a subtração, ele vai executar. Isso não é problema. Mas o principal para nós, dentro do que nós vamos conversar em breve, porque isso aqui, vocês perceberam que eu falei a aula passada, estou retocando agora para entrar em função, é extremamente importante. Assim como, por exemplo, você não vai ter
Na matemática, na nossa matemática, o símbolo de igual cortado é o diferente. Aqui não. Aqui quando eu quiser fazer o símbolo de diferente, eu faço assim. Quando ele quiser perguntar para você em uma prova se um valor é diferente de outro, ele vai usar maior, menor. Certo? É assim que ele é menor, maior, né? É assim que ele vai trabalhar com você. Então eu tenho todas as possibilidades, ó. Igual, maior. Ó, já tá. Você sabe por que ele está me dando essa mensagem de erro? Porque o sinal de igual ele entende como um cálculo. Eu tenho que escrever isso dentro de uma operação matemática, dentro de uma comparação, tá certo? Aí ele traz pra gente, ó. Ele está pedindo um cálculo, porque eu entrei com igual, mas você entendeu que dentro de comparações, igual, maior, igual, menor, maior, menor, normal. O que foge da matemática convencional nesse caso é só o símbolo de diferente. Mas, Paulão, você digitou, deu erro, miserento. Não, você não está entendendo. Eu vou usar essa simbologia dentro de uma operação de comparação. Então, eu vou ter um valor comparando com outro valor. E aí isso vai ser digitado dentro de um contexto, dentro de uma função. Do jeito que está aqui, é óbvio que eu estou fazendo simplesmente um igual início de operação de texto. Então, eu tenho que tomar esse cuidado. Porque eu te falei a semana passada, uma situação importante da semana passada também é o intervalo e a união. Sempre que você, preste muita atenção nisso, sempre que você estiver em prova e dentro da prova tiver função, para ela não ser uma pegadinha de prova, ela tem que estar escrita com 2 pontos ou ponto e vírgula. Paulão, mas espera aí, Paulão, me explica isso de uma forma um pouco mais transparente, tá? Então vamos lá, eu vou digitar 1, 2, 3, show, beleza. Se eu digitar para você a palavra média, você pode escrever média com acento ou sem, que ele aceita, beleza? Máximo com acento ou sem, mínimo com acento ou sem. As funções que exigem acentuação, você pode digitá-las sem, que o Excel aceita. Se você tiver no Writer, no Calc, que é o Excel do Linux, ele não aceita esse erro de português. Você tem que digitar as palavras que têm acento, tem que ser digitadas dentro de uma forma correta. Então, para ninguém depois, né? O cara escreveu errado, miserento lá, não sei o quê. Ó, média. O que é a média de um valor? Pô, Paulão, a média é o seguinte, se eu somar 5 valores, eu divido por 5. Se eu somar 3, eu divido por 3. Se eu somar 4, eu divido por 4. Isso é uma média. A quantidade de valores que eu somar, eu simplesmente vou dividir. E você tá certo. Olha aqui, ó. Qual é a média de 3, 2 e 1? 3 com mais 2 dá 5, mais 1 é 6. Eu somei 3 valores e eu divido por 3, sem problema algum. Concorda comigo? Agora eu vou te mostrar como eles fazem as pegadinhas em prova. Fique esperto. Nesse caso, a primeira pegadinha mais simplesinha que tem. Eles fazem isso aqui, A1 mais A2 mais A3. Paulão, pode digitar maiúsculo e minúsculo? Sem problema nenhum. Sem problema nenhum. O que acontece nesse caso específico aqui? O que você acha que vai acontecer? Ele está somando A1 mais A2 mais A3. Ué, Paulão, ele vai somar os valores e vai fazer a média. Olha só. 6. Mas por que, velho? Deu 6? Ele não tem que fazer a média? Não. Eu acabei de te mostrar aqui num cantinho da tua tela que primeiro ele vai resolver o parênteses. A regra dele é parênteses. Mas você não colocou ali para mim aonde entra a função. A função está lá embaixo. É depois de concatenação. Você entendeu a ideia? Depois de concatenação que aparecem as funções. Então, olha só essa pegadinha de prova. O candidato, ele lê a palavra média e ele fala, bom, tranquilo, vou somar os 3 valores e dividir por 3. Não. Ele vai resolver o parênteses. Resolva o parênteses, por favor. 3 mais 2, 5 e 1, 6. Show? Show. Agora que você resolveu o parênteses, faça a função média. Qual é a média do número 6? A média de um valor é ele. Essa é uma pegadinha cruel em concurso. E os caras caem muito. Cuidado também, ó. Paulo, por que você enfatiza isso? Porque ninguém que mexe com função em Excel faz isso. As pessoas usam 2 pontos e ponto e vírgula, que é a forma como ela aprendeu a trabalhar com a função. Você está entendendo? E aí eles trazem isso por concurso, mesmo o cara que mexe com Excel não sabe o que dá para fazer, ou como ele vai agir, porque nunca não aprendeu a função assim, aprendeu ela com 2 pontos e ponto e vírgula. Agora, olha essa outra situação, o que você acha que vai acontecer nessa bagunça aí? Dá uma pensada. Vou te dar 45 minutos para pensar.
Já deu tempo. Pronto, voltei. 45 minutos, acabou. Nosso tempo é 5, padre. Acontece o seguinte, olha só, vou dar um Enter. Por que você acha que deu 3? Ele pegou 1, depois ele somou 2 e 3, deu 5. Ele pegou 1 e 2 e 3, 5. E aí ele fez a média de 2 valores. 5 com mais 1, 6. Dividido por 2, 3. Olha só, não dá erro. Você percebeu que não dá erro. Simplesmente ele vai resolver o parênteses primeiro. E quando ele resolver o parênteses, depois ele vai. Certo? Eu vou te mostrar uma situação. É por isso que eu alerto o pessoal sempre. Tá? Então, muito cuidado em relação a isso aí pra gente. Para você não ser induzido na hora da tua prova lá. Agora, queria te fazer uma colocação. Isso aqui é soma. Pegar aqui. Paulão tá somando a média. Não tem problema nenhum. Vai somar, não tem problema nenhum. Ó, menos 9. Agora eu vou te dar uma dica. Olha isso. Deixa eu voltar aqui no começo. E se eu fizer assim, ele aceita? E agora? Vamos ver? Olha aqui que ele fez. Colocou igual, te falei a semana passada, só que olha o problema que você me arruma quando você coloca um sinal de negativo à frente. 3 com 3, 6, 7, 8 e 1, 9. Só que ele usa a regra de sinais. Mais com menos fica menos. Então, menos 9. Dá erro? De jeito nenhum. Quando eu der Enter, perceba. Desculpa, quando eu der F2, né, para abrir o cálculo, F2, perceba. Ele colocou o sinal de igual. Não foi eu que coloquei. Ó. Ele que coloca o sinal de igual. Só que ele faz a regra de sinais comigo. Fique esperto. Agora, eu vou tirar esse negativo daqui. Vamos voltar ao normal. E eu queria te perguntar o seguinte. Você está percebendo que eu falei que eu fiz com vocês os 2 pontos na vertical? Olha isso. Horizontal. Praticamente ninguém usa isso. E eu concordo. Só que ele aceita, ele muda. Só que o que me interessa, como eu te falo toda vez, é na hora do concurso. E se você encontrar isso na hora do concurso, você vai ter que responder que está certinho. Porque realmente está certo. Então, esses 2 pontos pode ser na horizontal ou na vertical. Ele aceita tanto um como o outro. Esse jeito que eu estou te mostrando agora é uma pegadinha monstruosa em concurso. Porque, como eu te falei, ninguém usa, as pessoas nem sabem. E ninguém mexe nisso. Sabe? Usa essas ferramentas no dia a dia. Assim como o sinal de negativo. Ninguém trabalha com esse sinal de negativo no começo. Então são pegadinhas de prova. Você tem que tomar cuidado. Tá certo? Ó, olha isso aqui. Quem que usa isso aqui num dia a dia? Olha lá. Então, muito cuidado com esse procedimento na hora de concursos. Quando nós entrarmos nas funções. Beleza? Ok? Bom, vocês estão percebendo que eu estou preocupado nesse primeiro instante em passar as principais pegadinhas de prova. Agora, uma situação bastante interessante. Olha só isso aqui que eu vou te mostrar. Eu vou deletar isso aqui e vou colocar BR. BR porque é um texto qualquer, tá, gente? Não, nada demais. Então, vamos lá. Se eu digitar A1 mais A2 mais A3 mais A4. Paulão, você comentou alguma coisa semana passada. Comentei a semana passada, vou comentar hoje, vou comentar a semana que vem. Principalmente agora que eu vou entrar especificamente nas funções. Porque isso é extremamente importante. Você está vendo que é A1 mais A2 mais A3 mais A4. Sabendo que BR é um texto. Quando eu der erro de valor. Ele está me dizendo simplesmente que eu estou somando alguma coisa que ele não conhece. Ele fala, meu, beleza, velho, esse BR não tem como somar. Certo? Tá. Agora, olha isso. Soma do A1 até, podemos chamar assim, que é um intervalo, até o A4. Perfeito? Perceba, por favor. 6. Preste atenção, por gentileza. Quando for função, ele vai ignorar o texto e realizar a operação matemática. Quando for função, ele vai ignorar texto e realizar a operação matemática. Então você viu, eu tinha um cálculo. A1 mais A2 mais A3 mais A4. Sem problema nenhum. Quando eu dei Enter, erro de valor. Tá dizendo, ó, tem alguma coisa que você quer calcular que não dá, cara. Show de bola. No segundo caso,
Quando for função, ele ignora o texto e realiza a operação matemática, tá certo? Então, eu vou tirar o sinal de igual para deixar isso como texto de forma proposital, beleza? Ó. Até aí, dá para, né? Nós já estamos pegando o ritmo. E se aparecer assim? Isso aqui. Aí, ó, eu misturei chuchu com abobrinha. Eu misturei a primeira situação que deu um erro com a segunda que não deu erro, porque eu entrei com a função de uma e a operação de outra. Lembre-se que ele vai executar primeiro parênteses. Olha lá. Erro de valor. Mas, Paulão, velho, não pode, porque você acabou de falar com a gente, você explicou sobre o caso da função, que a função ignora e vai realizar. Não, só me dá um minuto. Mas eu também disse a você que a função, para não ser pegadinha de prova, ela deve ser escrita obrigatoriamente com 2 pontos e ponto e vírgula. E pode ser, no caso, 2 pontos na horizontal. Isso eu te alertei. Marca aí no teu caderno em letras garrafais, por favor. Sempre que eu encontrar símbolo matemático dentro de função, é pegadinha de prova. Sempre que você encontrar símbolos, adição, subtração, multiplicação, divisão, dentro de função, é uma pegadinha de prova. Ali tem sempre alguma coisa que vai tentar te induzir ao erro. Muito cuidado. Eu te mostrei 3 situações iguais, onde a primeira dá um erro, porque ele não calcula texto. Show de bola, tudo bem. A segunda é uma função, então a função, ela ignora... No caso, ela ignora o texto e realiza a operação matemática, você percebeu comigo? E a terceira, nós misturamos tudo, só que ele tem a preferência de resolver o parênteses nesse caso. Lembre-se que eu disse a você que a única exceção a essa regra que dá para a gente modificar é a adição e subtração. Depois nós vamos prosear sobre isso. Mas os demais eu vou seguir essa ordem de resolução. Então, muito cuidado na hora da prova, para você não ser induzido ao erro. E aí eu estou já preparando você para uma das funções que é a que mais cai em concurso, e isso tudo vem dentro dela, que é a função C. A família C, né? É a soma C, a conte C, a soma C, a C. É nitidamente uma das funções que mais aparece em prova. E aí as pessoas falam para mim, pô, cara, mas a função é extremamente simples. Ela é uma questão de raciocínio lógico, ela tem uma condição. Se a pergunta for sim, ela realiza uma coisa, senão ela realiza outra. Mas o problema é que as pessoas estudam a função C e não sabem isso aqui que vem dentro dela. Então eu preciso que você conheça as ferramentas que eu tenho dentro dela para depois você poder usar. Entendeu a ideia? Por que eu estou martelando isso aqui contigo? Porque essa situação muito me interessa. E ó, igual, média, certo? A1, eu vou deixar escrito aqui para quem quiser copiar. A2... A3. Ó, arroz com feijão, cara. Eu tenho... Ah, mas vai aparecer só em média? Não, vai aparecer no meio de várias funções isso em concurso. Eu estou usando a função soma e média porque tecnicamente são as mais fáceis para a gente poder começar a conhecer as pegadinhas de prova. Por esse motivo. Nesse caso especificamente, você já sabe o que vai acontecer. 6. Ele não vai realizar operação matemática nenhuma. Porque, na verdade, uma operação no sentido da função média. Porque eu tenho ali dentro uma adição como preferência. Então, anota isso para mim. E se você tiver com intervalo, como eu coloquei aqui, sem problema nenhum. Certo? Ó, deixa eu voltar aqui, peraí. 3 com 2, 5 e 1, 6. Dei um F2. Perceba que eu digitei na horizontal e jogo na vertical sem problema nenhum. Só um detalhezinho só para fechar esse pedaço. Ó, eu vou dar um Ctrl T duplo para selecionar tudo, ok? Se eu tiver isso aqui numa prova, igual é A1 concatenado com A2. Show de bola? Beleza? Tá. O que acontece nesse caso? Ele vai somar? Vai fazer algum tipo de operação matemática? A concatenação significa a união de valores. Não faz cálculo algum, é união de valores. Então fica muito atento nisso aí para mim, união de valores, tá certo? Uma outra situação que eu quero aproveitar o gancho aqui, ó. Vamos imaginar que você tem aqui, ó, soma, beleza? Vamos fazer diferente.
igual soma A1 mais A2, fecho, concatenando com a soma B1, 2 pontos, B2. Eu vou dar um Enter, você vai ver o que vai acontecer. 2 com mais 1, 3. 4 com 3, 7. 37. Agora eu vou abrir para você poder visualizar. Simplesmente ele concatenou a soma de A1 e A2 e B1 e B2. Ô, Paulão, na boa, velho, você fez uma pegadinha ali, cara, porque quando você digitou aquele sinal de mais, eu fiquei esperto ali. Aquilo ali eu fiz de propósito, porque eu queria justamente que você desse aquele splash. Meu, cuidado ali, cuidado ali. Você tem que tomar esse cuidado para mim. Neste caso, não deu problema nenhum, porque eu estou somando 1 mais 2, e estou somando 3 e 4, tá? E a concatenação. Cuidado com o sinal de concatenação em prova. Tá certo? Agora, deixa eu colocar uma outra situação aqui pra gente. Vamos imaginar essa situação. Vou tirar esse quadro aqui. Ó. Eu estou somando A1 mais B1. Tranquilo? Estou somando A1 mais B1. Não tem problema nenhum. Simplesmente vou dar 5. Aí eu quero arrastar esse cálculo, puxar esse cálculo, fazer nas outras células. Poxa. Pô, Paulo, peraí, velho. Eu vou ter que ficar fazendo A2, B2, A3, B3, A4. Não. Você vai usar a alça de preenchimento. Alça de preenchimento. Gente, tem várias formas para fazer isso. Arrastando, puxando. Eu estou falando de concurso. Show de bola? Você está vendo esse pontinho aqui embaixo? Onde eu posicionei meu mouse? Se você clicar ali e arrastar, olha o que vai acontecer. Porque ele usa o preenchimento lógico. Ó, A1 mais B1. O que ele fez aqui? A2 mais B2. O que ele fez aqui? A3 mais B3. O que ele fez aqui? A4 mais B4. Então, se eu mudar aqui, ó, eu mudo os valores, normalmente, sem problema nenhum. Essa alça de preenchimento, ela realiza um preenchimento lógico das informações que eu tenho. Vou te dar um exemplo claro. Se eu digitar segunda-feira, ok? E eu usar a alça de preenchimento para arrastar essas informações. Olha lá. Eu arrastei segunda-feira, óbvio que na ordem lógica, depois de segunda é terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e segunda novamente, certo? Eu usei a alça de preenchimento. Agora eu vou te dar uma ideia, uma dica. Se eu digitar janeiro, beleza? Beleza. Ó. Aceita também, sem problema nenhum. Alça de preenchimento. Se eu digitar segue, podia usar qualquer dia, tá? Usamos segunda-feira de forma, tá? Segue, que é a forma como normalmente nós abreviamos segunda-feira, né, gente? Olha só. Faz o preenchimento lógico. Se eu usar lá Jan, né? Você já percebeu que eu estou abreviando aqui também. Ó. Paulão, mas eu posso começar pelo dia que eu quiser ou pelo mês que eu quiser? Óbvio que sim, não tem problema nenhum. Eu estou usando ali janeiro, segunda-feira como exemplo. Você podia começar na quinta, na sexta e arrastar normal. Agora, por exemplo, se eu digitar segunda. Pá, curto e grosso. Olha o que vai acontecer. Segunda. Não tem ordem lógica. Para o aplicativo, ele não entende, ele vai pensar, ai, foi ótimo, né, gente? Eu estou dizendo que o Excel está pensando agora, né? Beleza, show de bola. A questão é a seguinte, quando o cara chega nesse ponto de falar essas coisas, é hora de tomar uma garapa com pastel de frango com catupiry amanhecido, que é para o cara, né, rejuvenescer a ideia dele. A questão aqui é a seguinte, o aplicativo, ele não sabe se é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, ok? Ou se é segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima. Ele não tem uma ordem lógica para isso. Então, quando não existir uma ordem lógica, ele simplesmente vai repetir os valores. Tá certo? Agora, eu queria chamar a sua atenção para uma situação. Ó. Pedro 1.
João. Selecionei. Olha só. O João é João. Beleza? É João. O Pedro 1 virou Pedro 2. O Pedro 2 vai passar a ser Pedro 3, porque existe uma ordem lógica dentro do aplicativo. Para esse tipo de situação envolvendo um texto e valor. Ah, então, Paulão, show de bola, mano. Quer dizer que se eu digitar 1 e arrastar, ele vai replicar para mim? Não. Eu não tenho uma ordem lógica para esse caso. Mas o Pedro ele também não tinha. Mas no Pedro ele simplesmente abriu uma contagem. Pedro 1, depois de Pedro 1 é Pedro 2. Depois de Pedro 2 é Pedro 3. Então ele abriu uma contagem. Aqui eu não sei eu não sei o que ele quer. É como se eu colocasse aqui, ó. 1 e 3. Aí, olha só. Aí eu já passo a ter uma ordem lógica. Quando eu tenho dois valores, ele entendeu. Do 1 para o 3, eu pulei 2. Então ficou 3, 5, 7, 9, 11. Ele foi pulando de 2 em 2 nesse caso. Você entendeu a ideia? Então cuidado com a alça de preenchimento, porque ela executa o preenchimento lógico das informações. E esse preenchimento lógico das informações requer que eu tenha uma base de dados. Isso funciona muito como em concurso. Dias da semana, meses do ano, perfeito? Valores, quando eu tiver dois valores alternados, que aí ele consegue criar uma ordem lógica entre um valor e outro. Claro que se eu digitar azul e amarelo, eu vou querer arrastar, ele vai duplicar simplesmente azul e amarelo, né, gente? Ó. Ok? Perfeito? Olha isso aqui. Certo? Então, cuidado nessa situação, porque quando eu tiver valores que não tem número, não tem nada, ele simplesmente duplica o valor para a gente. Então, eu peço a você que tome muito cuidado nesses processos. Agora, qualquer coisa depois eu volto, por isso que eu vou falar hoje, a semana que vem, vou dar mais um repeteco nesse processo, no nosso próximo bate-papo, porque é importante retomar. Mas eu estava mostrando a vocês mesmo a nossa querida alça de preenchimento, tá? E aí, vamos imaginar uma situação hipotética? Tá aqui, ó. Vamos imaginar um cálculo. Tá aqui, tal. Eu vou colocar isso aqui vezes esse valor. Ok? Tá. Você que está em casa aí me assistindo aí, comendo aí o que é? Uma pizza, um pão com mortadela, tomando o quê? Que suco, todinho vencido, ok? Porque tem tudo, qualquer coisa é boa perto de uma planilha de Excel, qualquer coisa fica legal. Olha só essa situação. Bom, 4 mais 1 é 5 vezes 2, 10. Bom, se você pensou assim, você, como diria o nosso pequeno mestre do saber do idioma, você arrumou um problema. Por que você arrumou um problema? Porque eu acabei de falar para você em vários momentos que dentro da ordem ele vai multiplicar primeiro. Então vai ficar 2 vezes 4, 8, mais 1, 9. A primeira coisa que ele vai fazer é a multiplicação. Depois ele soma o valor, mas primeiro é multiplicação. Então fique esperto. Primeiro ele vai multiplicar, ele vai seguir aquela tabelinha que eu te passei. Depois ele vai somar isso aí, tá bom? Agora, show de bola, Paulão. Então, agora você pode arrastar pela alça de preenchimento. Claro que vou arrastar pela alça de preenchimento. E quanto que vai dar no segundo valor ali? Me ajuda. Quanto que vai dar nesse segundo caso, quando eu arrastar? Você vai falar, Paulão, você não me pega, Paulão. 2 vezes 0 é 0, com 2 é 2. Certo? Vamos ver aqui o negócio. Coincidentemente, deu. Mas é porque aqui deu 0. Eu vou colocar 1 aqui. Ué, Paulão, não mudou? Ué, Paulão. Ô, miséria. Ué. Deu problema aqui na coisa aqui. Eu ia chamar o João, que é o nosso técnico hoje. Quem está com a gente aqui no estúdio é o João. Mas o João está num momento delicado, que a namorada dele fez um upgrade, né? Na vida dela, e vocês já entenderam o upgrade na vida da namorada dele, o que significou para ele. Então ele tá meio na bad aqui, certo? Já tomou 3 litros de garapa com abacaxi e tá aqui agora chupando uma rapadura. Então deixa ele quieto e vou te falar o que aconteceu na verdade nessa história, cara. Olha só, quando você arrastou a alça de preenchimento, o G1 virou G2. Então em qualquer caso que você puxar ali, não vai modificar, porque vai ficar o quê? 0
vezes o primeiro valor, vai dar 0. E depois mais 2. Fala, pô, Paulão, miserento. Então, velho, aqui, indiferente do valor que você colocar, não vai mudar. Não. Porque ele vai fazer a multiplicação primeiro, 0. Eu mudei ali, ó. A célula A1, quando eu arrastei, virou A2. A célula B1 virou B2. Óbvio que a G1 ia virar G2. Você concorda comigo? Então, não dá para fazer. O que acontece nesse caso? Você vai precisar travar a célula. Você vai ter que entrar com referência relativa ou absoluta. Opa, Paulão, aí lascou a paçoca. Eu já não sei o que é célula, você vem me falar de referência relativa, referência absoluta. É o seguinte, quando você quiser travar uma parte da célula, você usa um cifrão antes da linha ou antes da coluna. Por exemplo, se eu quiser travar, ó, eu vou digitar assim, ó, isso aqui, ó, eu vou digitar primeiro, depois eu te falo certinho, beleza? Ó, o que é isso? Que é o seguinte, gente, A1 é uma célula normal. Então, se eu arrastar A1, ela vai se transformar em A2, A3, A4. Se eu arrastar pela linha, claro, né? Se eu puxar pela linha, se eu não sair da coluna que eu estou. Então, vocês estão percebendo aqui que o meu, deixa eu abrir aqui, o A1, vou tirar o sinal de igual, tá, gente? Ó, olha só, o A1 virou A2, o B1 virou B2, o G1 virou G2. Show de bola? Porque eu arrastei na mesma coluna. Então, ele não vai mudar a coluna. Claro que se eu arrastar pela horizontal, eu vou ter uma modificação ali. Ó. Vou tirar o sinal de igual de forma proposital aqui. Vou tirar aqui também, só que você já sabe que vai dar uma mensagem de erro, porque eu preciso de mais espaço. Olha lá. Então, eu vou ampliar a minha célula dando um clique duplo em cima dela. Beleza? O que você está visualizando agora comigo? Que quando eu tinha o cálculo, perceba que quando eu tiro igual, tudo vira um texto. Eu tinha A1 mais B2 multiplicado por G2. Quando eu arrastei, no meu caso aqui, onde era A, virou B. Onde era B, virou C. Onde era G, virou H. Por quê? Pulei uma coluna, a ordem dele é pular uma coluna. Percebeu? Ah, mas ele não alterou linha. Claro que não, ele está na linha 2 e lá ele continuou. Eu vou alterar linha quando eu pular linhas. Eu vou alterar colunas quando eu pular colunas. E quando eu, obviamente, arrastar para os dois, tirar na diagonal, por exemplo, ele vai alterar os dois valores. Só que nesse caso, deixa eu voltar aqui então. Ok? Espera aí, aqui. Ó, nesse caso específico, eu não quero travar o A1, porque eu quero que quando eu arrastar, ele se transforme em A2. Eu não quero travar o B1, porque quando eu arrastar, eu quero que ele se transforme em B2. E assim sucessivamente. Mas o G1, eu preciso que fique G1. Então, o que acontece nesse caso aqui embaixo? Esse símbolo, ele vai sempre travar o valor que estiver à direita dele. Então, aqui, ó, vai travar o 1. Aqui vai travar o A. Aqui está travando os dois. Então, esse cifrão, ele vai travar o primeiro valor que estiver à direita dele. Na primeira linha, ele travou só o 1. Na segunda linha, ele travou só o A. E na terceira linha ele fez o que nós chamamos de referência absoluta. Travou a linha. Em momento algum, essa terceira condição vai deixar de ser A1. Você pode arrastar para onde você quiser, ela sempre vai ser A1. Neste primeiro caso, o A pode mudar. Ele pode se transformar em B, C, D, E. O 1 vai ficar estático. Nesse segundo caso, o 1 pode mudar à vontade. Esse 1 pode virar 2, 3, 4, 5, 6, mas o A continua sendo A. E na terceira situação, o que muda ali, tá. Paulão, beleza, velho. O que mais cai em concurso? Bom, a questão é a seguinte, o que mais cai em concurso hoje é a referência absoluta. É o que mais está caindo. Só
Só que algumas prestadoras gostam disso, para dar uma confundida na cabeça do candidato. E não é anormal cair. Até muitas vezes, em muitas questões, você vai encontrar nos concursos que eles colocam isso sem finalidade nenhuma, simplesmente por colocar. Coloca lá no meio de um cálculo, não arrastou para lado nenhum, não modificou para lado nenhum, tá lá para quê? De enfeite. Nem ajuda, nem atrapalha. E o candidato que não sabe, entra em pânico, porque não sabe o que aquilo representa, está travando a célula. Posso arrastar que aquele pedaço não vai modificar. Então, nesse caso específico, o que eu preciso travar para eu resolver o meu problema? Eu preciso travar esse 1. Esse 1 tem que ser travado. O G pode mudar, mas o 1 não. O 1 tem que ficar. Então, veja bem. Agora eu vou arrastar a alça de preenchimento. Beleza? Olha só. Vou dar um F2. Bom, primeiro, 2 vezes 3, 6, com mais 2, 8. Então, quer dizer que meu cálculo deu certo. Tirei o sinal de igual, beleza? 2 vezes 3, 6, com mais 3, 9. 2 vezes 2, 4, com mais 4, 8. Perceba que a travada que nós demos no 1, show de bola. A coluna não ia mudar de nome do mesmo jeito. Por quê? Porque eu não estou saindo dessa coluna. Lembre-se, você só vai alterar a coluna quando você modificar a coluna. Se eu tirar esse cálculo da coluna C, colocar na D, E, F, G, aí ele vai ter modificação. Então, beleza. Nesse caso, continua na mesma coluna, então ele não vai alterar a coluna. Por isso que eu não travei coluna. Neste caso, ele mudou linhas. E por que ele mudou linhas? Porque eu saí da linha que eu estava, linha 1, passei para a linha 2, linha 3, linha 4, então ele vai mudar a linha. Então, essa situação de alterar linha e coluna depende de como você arrasta, ou você copia e cola isso, porque vai do mesmo jeito. Tá certo? Então, bastante cautela nesse caso. E na nossa situação, percebemos que funcionou. Só uma dica, eu vou dar um Ctrl C, e vou dar um Ctrl V aqui embaixo, só para você perceber uma coisa. Ó, aqui. Ah, mas por que está dando esse cerquilho? Você já sabe que isso aí está dando porque a resposta da célula é maior que o tamanho dela. Ele está pedindo para que eu vá expandir a célula. Erro de valor. E por que erro de valor? Ah, porque tem um texto participando. Mas na verdade eu queria te mostrar outra coisa. Olha só, onde eu estava para onde eu fui. Eu estava nessa coluna, perfeito? Coluna C. Eu pulei 1, 2, 3, 4 colunas. Eu pulei B, C, D e E. Concorda comigo? Então, eu estava, a minha célula A1 vai pular 4 colunas. A, B, C, D e E. Por isso que ficou E4. Olha lá. A coluna, ali no meu cálculo em vermelho, a célula é B1. B1. Pula 4 colunas. B, C, D, E e F. Olha para onde ele foi. Para a coluna F. G, pulou 4 colunas. G, H, I, J, K. Foi para o K. Outra situação que você percebeu agora. Eu estava na linha 1, pulei para a linha 4. Olha onde ele representou lá. O 1 virou 4. O 1 que está travado não modificou. O que eu travei na célula, você pode ver que ele não modificou, ele ficou lá. Certo? Então é assim que vai aparecer para você no concurso. Ele vai te falar assim, ó, exemplo, o tal cálculo, tal função está na célula C1. O candidato copiou na célula C1 e colocou na célula G4. Beleza. Tô na célula C1, eu conto quantas células eu pulei. C, D, E, F, G. Eu pulei 4. E aí eu acrescento 4 colunas, 4. A quantidade de colunas que você contar, você acrescenta. E a quantidade de linhas que você contar, você acrescenta. Para quem já jogou aquele batalha naval, sabe o que eu estou falando. Linha e coluna. Certo? É a mesma situação aqui. Perfeito? Esse tipo de situação de trava cai muito em prova. Cai muito em concurso. Então fique extremamente atento em relação a isso. Principalmente quando ele usar a referência relativa, que é travando só coluna ou só linha. Você percebeu que eu deixei em vermelho ali o que vai travar. E a famosa referência absoluta que trava tudo, então não tem para onde correr. Combinado? Beleza? Eu vou ali no boteco da esquina tomar um rabo de galo, comer uma paçoca e comer 2 pacotes de pururuca vencida
5 minutos nós estamos de volta, combinado? Se eu sobreviver, eu volto. 5 minutos para tomar um rabo de galo. Já voltamos aí, galera. Vamos lá. Salve, gente. Vamos embora? Vamos continuar nossa luta? Agora é o seguinte, eu vou trazer para vocês, nós vamos começar a trabalhar com algumas funções, especificamente. Vocês perceberam a minha preocupação com as pegadinhas de prova, certo? Minha preocupação foi grande. Mesmo porque essas pegadinhas elas vão aparecer dentro das funções em prova. Perfeito? Então eu vou trazer para cá agora algumas funções para nós conversarmos. Tudo que eu te passei de pegadinha, de usar símbolo matemático, de concatenar aqui, mexer ali, fica esperto que vai aparecer dentro dessas funções. O que vai aparecer para você? Como que eles vão trabalhar em prova? Então vamos criar uma situação hipotética. Eu vou dar alguns valores para algumas células aqui. Perfeito? Porque é assim que ele vai fazer na prova. Ele vai trazer para vocês, a célula 1 vale tanto, a célula 2 vale tanto, a 3 vale tanto. Ah, mas não tem a célula 4. Não tem problema nenhum, ele vai fazer de propósito. Relaxa. A célula 5 vale tanto, a 6 vale tanto. Beleza? Show de bola, não tem problema. Se ele pedir a função soma, você já entendeu a ideia. Lembrando que função... Não se esqueça disso, por favor. Se aparecer símbolo matemático, abra os olhos. Fique esperto. E aqui... Ok? Nunca se esqueça de fazer essas anotações pra gente. Então tá. Se eu estiver lá na minha prova e o cara vier perguntar sobre função, beleza, deixa eu só puxar pra cá. A função soma ela pode aparecer como, Paulão? Perfeito? São as situações comumente apresentadas em concursos. A primeira célula está tudo certo, ele vai somar do A1 até o A7 mesmo. Lembrando que eu tenho uma célula que envolve texto, ou seja, eu tenho que tomar cuidado com isso. Tem uma célula que ele não colocou valor e quando ele não colocar você vai considerar como zero, você vai trabalhar com ela valendo zero. Então, se tiver uma célula num cálculo, Paulão, e essa célula não apareceu um valor dela na pergunta, eu considero ela como zero? Considero ela como zero. Show de bola? Então, aqui ele vai fazer o cálculo normal. 5, 4, 9, 10, 11, 12, é isso? 12 menos 1 dá 11. Ó, 5 com 4, 9. 10, 12. 12 menos 1, 11. Então tá, beleza, o primeiro não vai dar problema nenhum. Eu vou ter o valor normal de 11. A segunda vai dar um erro. E por que vai dar um erro? Me ajuda aí. Você sabe muito bem que a segunda vai dar um erro, porque eu tenho uma célula que tem texto. E ele não vai conseguir somar o texto. O problema está aí. Porque ele não vai resolver a função, ele vai resolver o cálculo matemático. Então, depois que ele fizer o cálculo matemático, ele vem para cá. Como ele vai tentar resolver isso primeiro e não vai conseguir, vai dar erro de valor para mim. Ele vai dizer, ó, tem um valor aqui que eu não sei calcular. A terceira situação, ele vai simplesmente fazer a soma de A1 e A7. A1 vale 1 e A7 vale menos 1, então vai dar 0. Mas como você pode perceber, erro nenhum, sem problema nenhum. Perfeito? Então, onde realmente eu vou ter um erro como resposta é na segunda situação, porque eu tenho um texto. Paulão, se eu não tivesse texto, tudo bem. Se eu não tivesse texto, não teria problema nenhum. Ele faria o cálculo normal. Agora, eu vou aproveitar esse esqueleto que está aqui, vou apagar a palavra soma. Olha só isso, me acompanhe, por favor. E vou colocar no lugar da palavra soma, .
E aí? No primeiro caso daria erro? Sem problema nenhum. Ele faria a soma dos valores e faria a divisão por 1, 2, 3, 4, 5. Então ele ia somar todos os valores que você tem na célula, faria a soma normalmente. Ele vai ignorar a célula que tem texto, ela não vai fazer parte do cálculo, e depois ele vai dividir pela quantidade de valores que ele somou. Ou seja, ele somou um valor, 2, 3, 4 e 5. E vai dividir por 5. Perfeito? No primeiro caso, sem problema algum, faria a soma de 5 valores e dividiria por 5, sem problema nenhum. Show de bola? Então, 5 com 4, 9, 10, 12, menos 1, 11, dividido por 5. Sem problema nenhum. Então, a primeira, beleza. Não teria problema. A segunda, continuo com... Paulão, beleza, valeu. Você já falou do texto, já entendi. Vamos imaginar que na segunda não tivesse... Então, vou apagar aqui, ó. Vamos imaginar que a segunda célula não existe, beleza? Tudo bem. Ele vai considerar como zero? Vai considerar como zero. Show? Show. 5 com 4, 9, 10, 12, menos 1, 11. Sabe qual seria a resposta disso aqui? 11. Por quê? Ele fez a soma das células. Se essa célula não existisse, ele contaria como zero. Então, ela não faria parte. Só que ele não faria a função média. Porque daqui de dentro sairia o quê? A soma dos valores e apenas a soma dos valores. Você entendeu a ideia? Então ele não vai fazer a média, porque na verdade ele vai fazer uma soma de valores. Vai dar aquilo ali. 5, 9, 10, 12, 11, 11 e morre lá o assunto. Percebeu como que eu preciso tomar cuidado? Porque quando você estiver em concurso, vai falar para mim que isso aqui não grita. A hora que você lê uma pergunta, 3, 4 horas de prova, cansado, tenso, apostando ali sua vida, de repente, meses e anos de estudo, certo? Pensa se essa palavra média não vai ficar gritando, ô, e aí, vai fazer nada com isso aqui? Cuidado com isso aqui. Vai falar, vai pesar, então fique esperto, tá bom? Então, A6, igual, vamos voltar ao nosso texto. Então, se não existisse essa célula, se não existisse texto, 11. A célula com texto existindo, cuidado, vai dar erro. Show de bola? A média de A1 e A7, A1 e A7, 1 menos 1 dá 0. Vai somar as duas células, 1 e menos 1 vai dar 0, manda lá. E a média normal aqui embaixo também. Vai ignorar a célula que tem texto e uma vez ignorando a célula que tem texto, segue a vida. Beleza? Então, a função média também é uma função que não nos cria problemas a partir do momento em que eu estou, no bom sentido da palavra, malandro na prova. Perfeito? Que eu preciso ler, eu preciso circular. Quando eu encontrar a função de Excel, eu tenho que marcar ali as opções que podem ser pegadinha. Quando você lê esse tipo de palavra, média, ela fica gritando. Aí eu quero que você lembre, pô, o Paulão falou, mano, função com símbolo matemático, de matemático, dentro, é pegadinha, e é. Eles não fazem a troco de nada, é sempre uma pegadinha, fique esperto. Porque isso aqui ninguém lembra. Cuidado, ok? Vamos lá. Outra função que eu queria conversar com vocês, que é outra função que aparece também, de certa forma bastante, é a função máximo. E ela é muito simples. Ela retorna o valor máximo que você tiver. Ela não faz comparação, ela não faz nenhum tipo de cálculo. Ela aparece normalmente dentro de outras situações. Então, Paulão, peraí, de A1 até A7, qual é o valor máximo que eu tenho? 5. Não vai te dar dor de cabeça, vai retornar 5. Mas então é uma função tão simples, por que você fala para eu tomar cuidado? Porque às vezes aparece assim na prova, ó. Aparece isso aqui numa prova para você. Aí você fala, Jesus, Paulão comeu pururuca, fez mal. Não, normal, tranquilo, muito tranquilo.
que você vai fazer para mim? Ele está pedindo o valor máximo, perfeito? Desta função e desta função. Ok? Então tá, vamos resolver. Máximo. Qual é a soma de 2 e 3? 5. Qual é a média de 2 mais 1? 3. Você não resolveu aqui que deu 1,5 não, né? 2 mais 1, 3 dividido por 2, 1,5. Era 2 mais 1. A pegadinha. E aqui, soma de 2 e 3, 5. Tá. E aí, então, depois que ele resolveu parênteses, ele vai para a função. Qual é o valor máximo entre 5 e 3? 5. Muito simples. A questão é, como nós não conhecemos as funções, a gente começa a acabar se complicando. Porque quando o cara vai estudar a função máxima, ele estuda assim, ó. Isso aqui. O que você vai achar em livros e apostilas, basicamente é isso. O que você vai achar na tua prova, é isso aqui. É o que nós chamamos de função aninhada, ninho. É uma função dentro da outra. Eu tenho várias funções. Olha só, eu preciso conhecer o máximo, eu preciso conhecer a soma, eu preciso conhecer a média, preciso saber como elas foram escritas, preciso entender das pegadinhas de prova, porque se você pegar um coitado que não está, no bom sentido da palavra, malandro na prova, malandro quer dizer ativo, prestando atenção, focado, esse tipo de situação que eu quero dizer. O coitado faz aqui, dá 1,5, e aí se o cara jogar um valor negativo ou aqui um valor abaixo, ele vai querer jogar aquele 1,5 lá no gabarito, provavelmente vai encontrar. Então, essa função máxima ela vai aparecer assim para vocês. Perfeito? Em cima da função máxima, eu queria chamar a sua atenção para a função maior, tá? Vou apagar aqui. Eu sempre tenho o hábito de deixar um pouquinho para o pessoal poder copiar, marcar no caderno, né? Porque se a gente não anotar essas coisas também fica muito complicado para estudar. A função maior tá assim, ó. Maior. Aqui vai vir um intervalo de células, o intervalo que você quer, e aqui o critério. Espera aí, Paulão. Para o mundo que eu quero descer, Paulão. Que critério que é esse aí? A diferença da maior para a máxima é que aqui você vai ter uma posição na tabela para você achar. Uma posição na tabela para você encontrar. Então, por exemplo, vamos colocar aqui, ó. Maior do A1 até o A7, critério 3. Você está vendo esse critério 3 que eu coloquei ali? Esse critério 3, ele vai fazer o seguinte para a gente. Ele vai pegar a tabela, colocar em ordem decrescente do maior para o menor, perfeito? E vai pegar a terceira posição da tabela, a terceira. Então, qual é a primeira posição da minha tabela? Vamos imaginar que eu estou fazendo a prova e ele me trouxe esses valores e me trouxe um 3 ali, uma terceira posição, tá? Pega esses valores que eu te trouxe, qual é o primeiro valor? O maior é o 5. Qual é o segundo valor? É um 4. Qual é o terceiro valor? É um 2. Qual é o quarto valor? É um 1. Qual é o quinto valor? É o menos 1. Perfeito? Então eu marquei como se eu tivesse colocado em ordem decrescente, beleza? Ele não quer o terceiro? Qual é o terceiro? 2. Então a resposta será 2. Essa é a situação que você vai encontrar. A função maior, a diferença dela para a função máximo é que eu tenho essa opção aqui que me permite buscar. Vários sites de busca de preços, eles têm aquele mecanismo que você pode pinçar. Ele faz a pesquisa de X valores e busca determinada fatia para você, né? Eu não quero o primeiro, mas não quero o último, eu quero o do meio, eu quero tal. Então, você tem essa opção. Claro que isso tudo dentro de um fluxograma, dentro de uma condição. Mas essa função faz isso. Ela me permite, dentro de um intervalo de valores, puxar o valor que eu quero. Então, se eu quiser o terceiro valor... Paulão, e se eu quiser o quinto valor? Show de bola. Se você colocar aqui no lugar do 3 um 5... Qual seria a sua resposta aqui embaixo? O quinto valor não é menos 1? Sua resposta seria menos 1. Ah, mas o meu maior valor seria negativo? Ué, mas você não pediu na tabela dele que ele trouxesse um valor negativo?
Você não chamou um valor negativo? Então você trouxe um valor negativo para ele. Então eu posso, essa situação é a posição da tabela que você vai escolher. Que você não, desculpa. Que o aplicativo vai te mostrar. Perfeito? E do mesmo jeito que eu tenho a função máximo, eu tenho a função mínimo. Você já sabe o que faz. Vai pegar o valor mínimo. E do mesmo jeito que tem maior, tem menor. Que também me faz a mesma situação de prova. Então se você estiver em concurso, relaxa. Depois nós faremos alguns exercícios, mas basicamente, tanto o máximo como o mínimo. E aí eu não preciso te falar qual é a diferença, que a mínimo vai pegar o valor menor de todos. Então se eu colocasse do A1 até o A7, seria o menos 1, porque ele me traz essa situação. E a menor faz a mesma coisa. Se eu trouxe você para cá, ele vai inverter a situação e vai trazer os mesmos valores para mim. Perfeito? Ok? Vou apagando aqui e vou andando. Só lembrá-los que é importante nós fazermos alguns exercícios em relação a isso. Lá na plataforma vocês têm alguns exercícios para poder trabalhar. Perfeito? A próxima função que eu gostaria de conversar com vocês é a função mod. A função mod, ela pega o primeiro valor e divide pelo segundo e retorna o resto inteiro da divisão. Entendeu o que eu falei? Retorna o resto inteiro da divisão. Se eu dividir 9 por 3, não vai dar nada aqui porque vai dar exato. Qual é o resto? Então a resposta seria 0. Lembrando que em tecnologia é normal você encontrar em alguns tipos de provas o zero cortado assim. Eu sei que da matemática isso quer dizer vazio, mas se você estiver numa prova de TI, se você for prestar um concurso na área de TI, o zero é cortado, é normal, beleza? Ó, o mod de 8 e 2. O que é o mod de 8 e 2? Me ajuda. Mod de 8 e 2. Vai lá, divide 8 por 2. 8 dividido por 2 dá quanto? Paulão, vai dar 4. 4 vezes 2, 8. 4. Então, vai dar 0 também. Show. O resto inteiro da divisão. Ah, mas então tudo vai dar 0? Ah, nem tudo é tão lindo como a gente imagina. Vamos dar uma mexida nesse angu? Então tá. Eu vou pegar esse 9 que está aqui em cima e vou dividir ele por 2. Ok? Show de bola? Então, 9 dividido por 2. Quanto que é 9 dividido por 2, gente? 4. 4 vezes 2, 8 para 9 sobra 1. Qual é o mod? Ó, aqui eu esqueci de colocar o 2. Qual é o mod de 9 e 2? 1. O resto inteiro da divisão. Perfeito? Aqui embaixo, vamos dividir por 3. Bom, 8 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 3, 6. Para 8 sobra 2. Qual é o mod, qual é o resto inteiro da divisão? O resto inteiro da divisão é 2. Então, o mod de 8 e 3, 8 dividido por 3, o mod, o resto inteiro da divisão é 2. Perfeito? Não é lindo, gente? É lindo o Excel, cara. É top esse aplicativo. Você deve estar se perguntando, nunca vou usar na vida. Vai. Você vai usar para ser aprovado no concurso? Só para isso, né não? Aí você sofre para aprovar igual um louco, depois você vai lá e casa. Viu, esperto? Parabéns para você, lindão. Sofre para passar no concurso, só que vai ganhar bem, casa. Vai lá. Depois você lembra, aí você manda mensagem. Pô, Paulão, você fica desejando mal para as pessoas, Paulão. Não, tô te avisando antes. Sofre, dá valor no sofrimento. Agora as meninas que estão me ouvindo, prepara a comunidade. Os caras vão baixar o sapato em minha comunidade. Os homens, me defende lá. Não, se estiver namorando, não vão defender. Larga pra lá, tô lascado do mesmo jeito. Me lasquei todinho nessa.
Mas vamos lá então, gente, ó. Beleza, função mod? Então eu vou seguir. Tem algumas funções que são funções para data e hora. Então nós temos, por exemplo, a função agora, a função ano, a função mês, certo? Essas são algumas das funções que nós temos de data e hora. Claro, eu tenho também, por exemplo, já que eu tenho ano e mês, eu tenho a função dia. Mas, para ser bem sincero com você, a que mais tem caído em provas, assim, que a gente tem encontrado com mais frequência em concurso, é a função agora. Percebeu que eu não escrevi nada, ela é vazia. Você vai escrever todas as funções que envolverem data e hora, você escreve com parênteses vazio, do jeito que está aqui. A função agora, ela retorna para a gente a sequência da data e da hora atual do Windows, do sistema. Você tem que tomar um cuidado muito grande para isso na hora da prova. Como assim, Paulo, um cuidado muito grande? Presta atenção que eu vou te falar. Quando aparecer em uma prova uma função agora, ano, mês, ano você já sabe, retorna o ano atual do sistema. Sempre eu vou frisar isso a você. Por quê, Paulão? Porque vamos imaginar que na pergunta da prova coloca assim, que a função agora retorna a hora atualizada. Ou a data atualizada. Vamos imaginar assim, perfeito? E aí o sistema está com data e hora alterado, atrasado, enfim. Não está atualizado. A resposta está errada. Eu não posso garantir que o que vai ser mostrado para mim é a data e hora atualizado. O que eu posso te garantir é que vai ser mostrado para nós, no caso da função agora, a data e a hora do sistema, do seu Windows lá. Tá certo? Então fica muito atento com relação a isso, por favor. Claro que normalmente os sistemas estão atualizados, então ele vai retornar uma data atualizada, ok? Mas eu não posso garantir isso, tá? Então eu tenho função agora, ano, mês, dia. Tenho a função hoje, retorna o dia de hoje normal, certo? Então lembra de uma coisa, é importante você anotar para mim. Todas as funções que envolvem data e hora, Paulão, onde eu vou encontrar esses detalhes todos? Está na tua apostila, você pode puxar por lá, beleza? Ok? Então, voltando aqui, todas as questões que envolvem data e hora, você vai escrever com parênteses vazio. Show de bola? Esse parênteses vazio, ele vai fazer com que o aplicativo puxe do sistema do Windows. Ah, então, Paulão, beleza, velho. Então, eu posso dizer que qualquer função que eu digitar com parênteses vazio vai dar certo? Não. Você percebeu até agora as funções que eu mostrei? Você obrigatoriamente coloca informação dentro delas. As funções que envolvem datas e hora, aí sim, você vai digitar com parênteses vazio. Perfeito? E aí ela vai trabalhando. Tem uma outra função também chamada dias.360. Essa aqui, ó, eu chamo sua atenção. Essa função dias.360, ela retorna a diferença em dias entre duas datas. Então você coloca a dia... E um detalhe importante, você percebeu que é 360? O Windows e o Excel, eles consideram o ano contábil como 360 dias. Todos os meses de 30 dias. Beleza? Então, quando falar em ano contábil no caso do Excel, ele vai considerar o ano como 360 dias, todos os meses com 30 dias. Você vai colocar a primeira data, a segunda data completa, dia, mês e ano, e ele vai retornar para você a diferença entre uma data e outra em dias. Então, se eu for pagar um boleto lá antes, o sistema calcula para o caixa quantos dias antes do vencimento eu estou pagando. Se eu pagar após, o sistema vai conseguir calcular para ele quantos dias após o vencimento eu estou pagando. Beleza? Então, a função dias.360 retorna a diferença entre duas datas, dia, mês e ano, retorna em dias. Não são... Ah, e se for 35 dias, vai mostrar um mês e 5? Não, vai mostrar 35 dias. Se a diferença for 60 dias, vai mostrar 60 dias, normalmente. Beleza? Ok? Então tá. Vou andando aqui.
Depois nós temos a função ABS. Deixa eu marcar, vou pular aqui. Vou marcar aqui para você. A função absoluto, ela vai transformar qualquer valor negativo em positivo. Entendeu não? Não? Qual seria o absoluto de menos 5? Seria 5 normal. Qual seria o ABS de menos 2? Ah, Paulo, você está de brincadeira comigo, isso é arroz com feijão. Claro, ela não vai cair assim na prova. Não se iluda, ela não vai aparecer assim no concurso para você. Ela vai aparecer aninhada. Ele vai trazer a função aninhada. Ele vai fazer o seguinte. Vamos colocar essa situação hipotética? Eu queria uma situação hipotética aqui, tá, gente? Ó, mas peraí, Paulão, para o mundo que eu quero descer. Tá. Mas tem um erro aqui, sim. Você que percebeu, ele está fazendo um ABS da média e da soma. Mas ele vai fazer o que com esses valores? Se eu tiver numa prova hoje, a média de 3 e 4 vai dar 3,5. 4 com 3, 7, dividido por 2, 3,5. E a soma de menos 10 é menos 10. Ué, como é que ele vai transformar? Vou te dar uma dica. Esse tipo de situação é um erro que acontece muito nos concursos. Eles trazem, assim, resposta, nenhuma das alternativas. Joga para nenhuma das alternativas. O que ele vai fazer para você é que, como essa função simplesmente vai fazer a transformação de valores, ele vai mostrar essa função assim, ó. Assim. Opa. Assim. Ele vai pegar o absoluto, deixa eu fechar um parênteses aqui, que da função soma, o absoluto da soma desses valores. Ah, mas aquele outro jeito é errado. Não é que aquele outro jeito é errado. Eu estou te mostrando que em algumas situações de prova ele vai trazer perguntas para vocês que nós vamos ter nenhuma das alternativas. Vocês podem pegar nos simulados que a gente tem, que vocês vão encontrar esse tipo de situação. Porque a função não tem conclusão. Nesse caso específico, ele quer que você faça o absoluto da soma de, eu fiz a média, 4 com 3, 7, 7, eu somei dois valores, eu divido por 2, dá 3,5, show? Tá. 10,5, somar menos 10 com o quê? Vai ficar menos 10 mesmo, você concorda comigo? Perfeito? Tá bom. Aí eu caio onde? Função soma, vou para a função soma, show? 10 menos 3,5 dá quanto? 7,5? Tá certo? Não, eu acho que não, velho. Faz de novo ali pra mim. 7,5 com 3,5, não dá não, ó. Quanto que vai dar aqui? 6,5. Eu devo R$10, beleza? Lá no boteco. Eu paguei R$3,50. Eu devo quanto? Eu devo R$6,50. Show? Show. Devo R$6,50. Aí você vai estar lá na tua prova, você vai fazer a soma desses valores, você vai jogar tudo isso lá, e lá na opção A do seu gabarito, vai estar assim. Você fala, amor, se dei bem. Acertei. Lá na opção AB vai estar, vamos pegar aqui, menos 13,5, a C vai estar um 7,5, chulo que dá dó, a D vai estar um 6,5 positivo, vai estar assim no seu gabarito. E aí você esquece desse infeliz aqui, ó, dessa função aqui no começo. Por quê? Você fez o cálculo, você está atento à soma média e a soma, deu 6,5 negativo, por quê? R$10 negativo, 3,5 positivo, eu fico devendo 6,50. Gabarito pá. Não posso. Porque a função absoluta transforma qualquer valor negativo em positivo. Olha aqui em cima os exemplos que eu te trouxe. Ó.
6,5 positivo. Entendeu a ideia? A função absoluta, ela vai transformar qualquer valor negativo em positivo. A única finalidade dela é inverter o sinal. A única finalidade da função absoluto é inverter sinal. Então você pode pegar na sua apostila, onde você estiver lá, ele vai pegar um valor negativo e vai jogar para um valor positivo. Só, mais nada. Show de bola? Ok? Ah, Paulão, essas funções aí não são complicadas. Depende do ângulo de visão. Porque como ela vai aparecer alinhada, aí nós precisamos tomar um certo cuidado já, né? Já não é mais uma questão simples. E lembrando que tudo isso nós estamos nos preparando para entrar na bendita da função C, né? É o que mais cai em prova é a função C. Só que mas Paulão, então por que você fica tão preocupado com essas outras? Porque são elas que vão fazer com que a função C funcione. Se não tiver ela, você está numa roça. Tá? Eu queria falar com vocês também sobre a função inteiro. No nosso próximo encontro, até eu chegar nesse ponto para adiante, eu dou uma passada bem rápida nesse conteúdo e aí a gente avança. Sempre tem o hábito de dar uma refrescada nesse conteúdo. Porque vocês estão percebendo que o Excel pede esse carinho. A função inteira simplesmente me retorna um valor inteiro. Olha que simples, gente. Fala sério. Não. Fala assim. 7,9. E aí, qual a resposta disso? 7. O inteiro de 7. Mas isso aí não é 8? Não. Nós temos a função arred, que arredonda valor. Aí, show de bola. Essa função, o nome dela é inteiro. A função inteiro tem como única finalidade mostrar o valor inteiro. Então, quando eu chamo a função inteiro, ela traz um inteiro de um valor para mim. Mas é outra função que vai simplesmente aparecer alinhada. Raramente elas aparecem sozinhas, tá? Isso aqui. Qual é o inteiro da média de 4 e 3? 4 com 3 dá 7, dividido por 2, 3,5. Qual é o inteiro disso? 3. É assim que ele vai trazer para você. Então, ele vai pegar essas funções, vai alinhar essas funções e vai trabalhar dentro delas. Então, eu peço a você bastante cautela nessas situações, porque, por exemplo, deixa eu aproveitar aqui. Qual é o inteiro do absoluto de 10,5 negativo? Bom, primeira coisa, ele vai resolver essa função e o absoluto de 10,5 negativo é 10,5 positivo. Show? É só transformar em positivo. E o inteiro de 10,5 positivo é 10. Você vai encontrar no gabarito 11, porque ele vai fazer o cara pensar em arredondamento, então ele vai ter 11 no gabarito, ele vai ter menos 11, ele vai ter 10, ele vai ter menos 10. São essas as situações que você vai encontrar no gabarito de prova. E aí eu preciso que você comece, anote para mim essas funções, pegue na sua apostila, como você achar melhor aí, para a gente poder ir organizando isso daí. Você percebeu a situação? Então eu tenho aqui uma situação de inteiro. Sabe o que acontece muitas vezes? As pessoas confundem essas funções. As pessoas confundem muito a função inteiro com a função arred. A função arred, ela traz consigo essa finalidade de arredondar. Então eu tenho o valor e o critério. Essas duas situações que eu tenho, valor e critério. Então o que acontece nessa história toda? Vamos pegar aqui, Vamos trazer um valor. Arred
4.567 com critério 2. Gente, nunca se esqueça de uma coisa. Vocês estão vendo isso lá na matemática, né? De 0 a 4, ele arredonda para baixo. Então, de 0 a 4, o arredondamento é para baixo. De 5 a 9, o arredondamento é para cima. Só que o que nós conversamos outro dia, nós temos dois botões que aumentam e diminuem casas decimais. Ali, show de bola. Então, aqueles botões têm o hábito de aumentar ou diminuir casas decimais. É uma coisa. O que nós temos aqui é o seguinte. Aqui não, aqui arredonda mesmo. Aqui você vai ter o arredondamento real. Então, eu tenho um arredondamento aqui, ó. Marca isso para mim, por favor. De 0 a 4 você vai arredondar para baixo, de 5 a 9. O que é o valor que eu tenho para arredondar? 4.567. Quantas casas decimais ele está me pedindo? 2 casas decimais. Então, o que eu tenho nessa história? Eu vou cortar aqui, ó. Aqui. Nessa segunda casa, porque ele pediu, ó. Esse valor de critério que você está vendo aqui é a quantidade de casas decimais que nós vamos deixar. É a quantidade de casas decimais que vão existir. Beleza? Então, nós temos ali 4.567 com 2 casas decimais. Perfeito. Esse 67, ele vai virar 60, ou seja, vai ficar esse 6 que está ali, ou ele vai passar a ser 70, ou seja, vai subir o 7. Perceba esse detalhe. Bom, como eu disse a você que de 5 a 9 arredonda para cima, aqui vai ficar 4,57, que esse 67 vai virar um 70. Então ele arredonda para cima. Se aqui fosse até 4, se fosse lá 0, 1, 2, 3 e 4, arredondaria para 60. Então ficaria 6 aqui, neste valor aqui, ó. Porque sempre eu vou trabalhar com o valor que vai sair e o que vai ficar. Então, 5,67, se eu tirar 2 casas decimais, eu trago para 5, ao invés de 56, fica 57, tá certo? Ó, a rede 3,84 com 0 casas decimais. Olha só, 0 casas. Eu não tenho mais nenhuma casa decimal nessa história. Percebeu? Ele quer que eu deixe 0 casas. Então eu vou cortar onde? Aqui. Ele vai querer cortar ali, onde realmente eu tenho a vírgula cortando. E aí eu faço a pergunta a você. 3,84, se eu tirar todas as casas decimais, vai ficar 3 redondo ou vai ficar um 4 redondo? É isso que você tem que olhar. O primeiro valor que você está cortando não é um 8? Perfeito? De 5 a 9 se arredonda para cima. Então vai ficar o quê? Um 4. Por quê? Mas Paulão, ali ficou um 7. Esse 67 virou um 70. Ele arredondou para cima. Percebeu? Você tem que tomar muito cuidado com isso. Essa função as pessoas confundem muito com a função inteiro. E é por isso que no nosso próximo encontro eu vou recapitular, para você que está me acompanhando aí, fica tranquilo, eu vou recapitular dessa função em diante. Por quê? Porque quando eu estou em sala de aula, eu percebo que as pessoas sofrem muito no arred, porque ela é mais uma daquelas funções que aparece aninhada. E tanto a inteiro, como absoluto, soma, máxima, média, concatenação, elas vão cair dentro de outras funções. Então eu preciso estar com ela muito, muito bem definida na minha cabeça o que ela faz, para eu não sofrer depois. Igual isso aqui. É o valor e o critério. O valor e o critério. Sempre nessas condições. Muito cuidado com isso. Essa função traz muita pegadinha em prova. Perfeito? Mas isso eu vou adotar no nosso próximo bate-papo e retorno nisso. Combinado? Perfeito? Façam um favor para a gente. Vocês têm exercícios para serem trabalhados na plataforma. Treine aqueles exercícios. O Excel é um aplicativo que eu preciso muito que você pegue isso que eu escrevi e vá fazer no Excel. Eu preciso muito que você faça isso. Porque, na verdade, como eu te falei, é diferente estudar para a prova de concurso e usar no dia a dia. São dois universos diferentes. Beleza? Ok? Um abraço e até a próxima. Nos vemos na próxima aula, gente. Até mais.